Fala pessoal, vamos falar um pouco dos últimos acontecimentos do Brasil e quais serão os próximos passos da direita, o que a gente tem analisado. Meu nome é Alexandre Zibenberg, sejam bem-vindos ao nosso canal, façam a sua inscrição nesse canal, já que o nosso canal antigo foi derrubado. Semana foi uma semana com muitas atividades, a gente teve aí a questão da declaração, da decisão judicial que coloca o ex-presidente Bolsonaro como inelegível por 8 anos. Para muitas pessoas que não sabem como surgiu esse processo, quais eram as fundamentações dele, a história é que o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal tinha se reunido com embaixadores de vários países e pediu para que logo que o TSE divulgasse o resultado do segundo turno das eleições entre o Lula e o Bolsonaro, que esses países reconhecessem imediatamente, porque existe um reconhecimento oficial desses países, e ele pediu para que isso fosse feito. O Bolsonaro em seguida reuniu também esses embaixadores, e aí ele disse da falta de transparência que estaria ocorrendo nesse processo, que ele estava buscando essa transparência, inclusive pedindo o auxílio das Forças Armadas, e o resto da história vocês já sabem. Essa é a questão. Nós já esperávamos essa decisão, deixando o Bolsonaro inelegível devido à composição da Corte do Tribunal Superior Eleitoral. Então, muitas pessoas dizem que o Bolsonaro, mesmo estando inelegível, ele se transforma num cabo eleitoral mais forte ainda. Já surgem alguns nomes para 2026, mas não é isso que eu quero tratar aqui agora, mas foram feitas enquetes, a gente fez na nossa página no Instagram, que colocou o Tarcísio, tá? Foi o resultado da enquete que estava no Instagram. Em primeiro lugar o Tarcísio, em segundo lugar a Michele Bolsonaro, e também o Romeu Zema também aparece ali com o nome sendo citado, mas não é isso que a gente quer falar aqui agora. Sem dúvida nenhuma, a popularidade que o presidente Bolsonaro tem é muito grande, sem dúvida nenhuma ele seria o maior cabo eleitoral das próximas eleições, tanto 2024 agora como 2026, que são as eleições nacionais. Vamos lá, tem ainda outros acontecimentos essa semana, que é importante a gente saber. Na terça-feira, o Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo a cassação da concessão outorgada à Jovem Pan para suas transmissões. Ele pede a condenação da Jovem Pan no pagamento de 13 milhões e 400 mil reais, que seriam 10% do seu último balanço que foi apresentado, uma multa astronômica, né? Pede também que seja veiculado, tá aqui, que seja veiculado aproximadamente 15 inserções de 20 a 30 segundos nas transmissões da Jovem Pan, falando da confiabilidade do processo eleitoral. A acusação do Ministério Público Federal é de que a Jovem Pan teria instigado isso, e a gente sabe que a Jovem Pan tem sido uma empresa de comunicação que tem crescido muito na audiência, a nível de YouTube, né, que a gente está falando aqui. Ela já passou Globo News, CNN, ela realmente tem uma audiência muito grande. Tinha uma audiência maior ainda quando ela tinha a presença do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, da Ana Paula Henkel. Essas pessoas foram saindo. Hoje você ainda tem ali o Roberto Mota, tinha o Fiuza, mas eu acho que o grande problema da Jovem Pan é que essas pessoas que ali estão, esses comentaristas que ali estão, e é o problema que o Ministério Público Federal deve estar vendo, que essas pessoas falam de problemas que são reais no Brasil, mas que a velha mídia não fala. Então, a gente precisa ter essa visão. Se você quer ouvir a verdade ou se você quer ser enganado. Quer ser enganado, você assiste a Rede Globo ou a Bandeirante. Pode comprar a Carta Capital também, a Veja, né? Que às vezes tem alguns editoriais que até se aproximam um pouco mais da verdade, mas mais de 90% do que é escrito ali é apenas informação para manobrar sua mente, informação de criação de narrativa para enganar a população. E esses comentaristas falam muito a verdade. Por exemplo, um tema que eles falam que é importante a gente ter ciência é a questão do Foro de São Paulo. É a questão do Foro de São Paulo. E eles falam isso e a mídia não pode falar, eles têm que descredibilizar. Porque durante 30 anos eles esconderam o Foro de São Paulo e agora querem tornar o Foro de São Paulo como se fosse um evento menor. Inclusive,
nessa semana aconteceu em Brasília uma reunião do Foro de São Paulo com a presença de Gleisi Hoffmann e do próprio atual mandatário, atual presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve lá, falou que tem que ter orgulho de ser socialista, que é importante você ter orgulho de ser socialista. Ele falou isso. Disse também que eles combatem a família, né? Que eles combatem o patriotismo. Ele disse isso, está no vídeo, não é criação minha. Eles estão acostumados a combater isso. Então você tem essa reunião de Foro de São Paulo, que é esse grupo, né, que engloba mais de 200 partidos de esquerda e que na sua formação já teve participação de membros das Farc, né, mas que tem a participação aberta de ditadores como Nicolás Maduro, Daniel Ortega. E o Foro de São Paulo, ele utiliza como braço financeiro, estrutura financeira, o BNDES, que tira os recursos dos brasileiros para poder enviar para outras nações, onde já se viu, você recolhe um tributo, desculpa, no Brasil, mas você investe numa obra fora. E não é nem para obra, a obra é uma desculpa, né? Para você atender a interesses econômicos locais que ajudam a organizar a política local, que servem de base para o Foro de São Paulo, para esse controle de um continente inteiro, que seria a América Latina. E a gente fala bastante do Foro de São Paulo, inclusive no nosso curso, em vários vídeos, você pode acompanhar aí, a gente entra em mais detalhes, mas essa semana teve a reunião do Foro de São Paulo em Brasília, teve também uma audiência pública do deputado Eduardo Bolsonaro e do deputado Nicolas, que foi organizada também pelo Carlos Dias, pelo Anderson Braz. Então essas pessoas ajudaram a organizar essa reunião, teve a presença da Bia Kicis, e nessa reunião eles puderam trazer alguns detalhes sobre o funcionamento do Foro de São Paulo, que foi fundado em 1990 pelo Lula e o Fidel Castro, e alguns anos depois ele já chegou ao poder em mais de 15 países, né? Eles chegaram no poder ao Chile, na Argentina, Venezuela já estavam, Brasil, e todos esses membros do Foro de São Paulo, um país sempre ajudou o outro a que eles chegassem ao poder para implementar esse regime socialista que aonde chegou no mundo trouxe desgraça, né? Trouxe coisas muito ruins. Então a gente termina a semana com isso. Tem também a criação do novo projeto aí do Foro Brasil, é importante quem quiser participar, e nós estamos aí já as próximas semanas já para lançar o nosso curso. Se inscrevam aqui no nosso canal, vamos seguir em frente, pessoal. Uma das coisas mais importantes que a gente tem a gente estudar é você assistir vídeos com calma, você anotar tudo que está sendo feito aqui. Aqui foi um resumo que eu fiz aqui de um vídeo que eu acabei de assistir sobre o Foro de São Paulo. Então você assistir vídeos, faz resumos, lê livros, importante você ter isso. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a vida de vocês. Se inscrevam aí no nosso canal, galera. Valeu!